Olá, estamos de volta, esse é o meu blog de número 7, falando um pouquinho sobre as dúvidas dos alunos do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Na verdade não são dúvidas, é uma pequena promessa que eu fiz para os alunos durante a minha aula de função do segundo grau, quando eu dei essa aula, quando eu gravei uma aula de função do segundo grau para os meus alunos da Prefeitura de BH. Teve dois exercícios que acabou não dando tempo de fazer durante o vídeo e eu me comprometi a dedicar a videoaula, o videoblog de número 7, a esses dois exercícios que são muito importantes dentro do assunto função do segundo grau. Então, para você concursando da Prefeitura de BH, esse vídeo foi feito especialmente para você, mas também para todos os concursandos que estão se dedicando um pouquinho ao estudo de matemática. Vamos lá? Bom, então tá aí, blog à prova concursos, parte 7. Dedicado ao edital de matemática da Prefeitura de BH, um tópico especial, função do segundo grau. E nesse tópico eu quero resolver dois exercícios nessa aula, só que antes disso eu quero conversar um negócio com vocês. Um negócio que vai ser útil no decorrer do nosso videoblog de agora. Tem muitos alunos que confundem três palavras matemáticas como se elas fossem a mesma coisa. Expressão matemática, equação matemática e função matemática. Tem muito aluno que acaba usando essas três palavras como se elas fossem sinônimos. Elas não são sinônimos. Claro que são áreas relacionadas, expressões matemáticas, equações matemáticas e funções matemáticas, mas elas não são a mesma coisa. Uma expressão matemática é algo do tipo 2x menos 7. Isso é uma expressão matemática. O teu objetivo numa expressão matemática é simplificar ela, no máximo simplificar ela, não tem o que fazer. Isso é uma expressão. Agora, isso daqui é uma equação matemática. O seu objetivo numa equação matemática é isolar o x e descobrir o valor que fecha essa equação. Agora, se eu apagar isso daqui e escrever f de x igual, agora é uma função matemática. E o objetivo numa função matemática é, conforme vai variando o valor de x, vai variando o valor de y, o valor do resultado. Então existe uma diferença entre expressão, equação e função matemática. Isso é a primeira coisa que eu gostaria que vocês se conscientizassem. Outra coisa, se eu pegar uma equação matemática do tipo segundo grau, x² menos 7x mais 10 igual a 0. Pega essa equação. Se eu pedisse para vocês resolverem essa equação, vocês iam aplicar algum conhecimento que vocês já têm, sei lá, fórmula de Bhaskara, sobre produto. Vamos supor que vocês resolveram já, usaram fórmula de Bhaskara e descobriram as duas raízes. X' igual a 2, x duas linhas igual a 5. Todo mundo está acostumado a pegar uma equação do segundo grau, aplicar a fórmula de Bhaskara e dizer quais são as duas soluções. Beleza. Foi o que eu fiz aqui. Eu não fiz a fórmula de Bhaskara inteira para poupar tempo, mas eu suponho que vocês saibam ela e se eu resolver essa equação, eu chego em x' igual a 2 e x duas linhas igual a 5. Essas são as duas soluções dessa equação. Agora, vocês já pararam para pensar que o nosso concurso pode pedir o contrário? Como assim o contrário, professor? Ao invés dele dar a equação e pedir a solução, vocês já pensaram o que vocês fariam se ele desse a solução e pedisse qual equação chegou nessa solução? A gente está muito habituado a pegar a equação, resolver e dar as duas raízes. E se eu chegar para você e falar assim, ó, tem uma equação que uma raiz é 7 e outra raiz é 8. Qual equação é essa? E fazer o caminho de volta? Será que a gente conseguiria fazer o caminho de volta? Então esse videoblog é dedicado principalmente a ensinar vocês a fazerem o processo, o caminho de volta. Bom, tem uma relação que diz que vocês podem fazer o seguinte. Para chegar na equação que gerou, vocês podem fazer x menos a primeira solução, que multiplica x menos a segunda solução, igual a 0. Ou seja, se eu falasse, existe uma função que tem raiz igual a 2 e raiz igual a 5. Qual função é essa? Eu ia fazer x menos a primeira, x menos 2, x menos a segunda, x menos 5. Professor, mas a raiz é 2, você colocou menos 2. É, mas é com sinal trocado, é menos x', menos x duas linhas. A raiz é positiva, ali ficou negativo. Se ela fosse negativa, ficaria positivo. Tipo, se fosse uma raiz menos 2 e outra raiz 5.
Ia ficar x menos menos 2, x mais 2, x menos 5. Ok? Agora vamos distribuir. E aí você vai ver o que vai acontecer de interessante. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 5, mais 10. Olha lá. X ao quadrado, menos 7x mais 10, igual a zero. E essa equação está aqui, ó. Está aqui essa equação. Ah, professor, interessante. Então, a partir de agora, a gente é capaz de fazer o processo inverso. Pegar a solução e chegar na equação. Agora tem um problema que eu quero abordar com vocês e que vai acontecer e vai aparecer nas questões daqui para frente. Essa equação, x² menos 7x mais 10, tem duas raízes, 2 e 5. Agora essa equação aqui, ó, 2x² menos 14x mais 20, também tem as mesmas duas raízes, 2 e 5. Ah, professor, mas você só multiplicou por 2. Se eu multiplicar por 3, 3x² menos 21x mais 30. Essa equação tem as mesmas duas raízes. A 4x² menos 28x mais 40 tem as mesmas duas raízes, 2 e 5. A equação x² menos 7x mais 10 é a equação base. Todos os múltiplos dela também têm as mesmas raízes. O que para a equação não é nenhum problema. Agora para a função é. Para a função é. Perceba que essa função aqui, ó, f de x igual a x² menos 7x mais 10, ela tem duas raízes, 2 e 5. Essa função 2x² menos 14x mais 20, ela também tem as mesmas duas raízes, só que muda o formato do gráfico. Por exemplo, é possível que uma delas esteja tipo aqui, ó, 2 e 5. A outra, ela come mais lá embaixo. Cruza no mesmo lugar, mas vai para lá. A outra está aqui. Tem as mesmas duas raízes, 2 e 5, mas ela cruza o eixo y em pontos diferentes. Então perceba que para a equação tudo bem. Para a função, as raízes são as mesmas, mas o formato dos gráficos são diferentes. Onde é que eu quero chegar com esse papo? Onde é que eu quero chegar com esse papo? Olha para a função, olha para o exercício da Sesgran-Hill que estava na apostila dos meus alunos da Prefeitura de Belo Horizonte. A raiz da função f de x igual a 2x menos 8 é também raiz da função quadrática g de x ax² mais bx mais c. Se o vértice da parábola gráfico da função g de x é o ponto V menos 1 e 25, a soma a mais b mais c. Então, peraí. Existe uma função f de x, que é 2x menos 8. Existe uma função g de x, que é do segundo grau, ax² mais bx mais c. Ele disse que o gráfico dela... Gente, na apostila, a questão era o ponto 1, 25 e as alternativas eram todas positivas, tá? Eu só peguei a questão original para fazer aqui, na apostila estava editado, peguei a questão original. Então vamos pensar em algo do tipo... algo assim. Beleza? Na verdade, eu posso puxar esse bonitão um pouquinho para cá. Algo aqui assim. E tem o eixo X, tem o eixo Y. E o vértice que eu vou fazer em roxo aqui, ó, é o ponto menos 1 no eixo X e menos 25 no eixo Y. Ok. E ele disse que essa função, ele disse que a raiz dessa função é também raiz daquela função quadrática. Agora, qual que é a raiz dessa função aqui? Bom, para encontrar a raiz de uma função, eu pego a função igual a zero. 2x igual a 8, x igual a 8 dividido por 2, x igual a 4. Esse 4, que é a raiz da função do primeiro grau, é também raiz da função do segundo. Então eu vou vir aqui, ó, x igual a 4 é uma das raízes. X igual a 4 é uma das raízes. Agora, a função do segundo grau tem que ter duas raízes. Tem que ter essa outra raiz que eu chamei de interrogação ali. Ó. Quem é essa outra raiz que eu chamei de interrogação? Agora, você já sabe que o ponto x do vértice, o menos 1, ele fica bem na metade do caminho entre a primeira e a segunda raiz. Uma raiz é 4, a metade do caminho é menos 1 e a outra ponta está ali.
E daí? E daí? O que eu vou fazer, minha gente? O que eu vou fazer? Galera, qual que é a distância? Você que está me assistindo aí, você que está aí bonitão me assistindo. Qual que é a distância do menos 1 até o 4? Do 4 até o 0 dá 4 unidades, até o menos 1 dá 5 unidades. Então essa distância também vai ser 5 unidades. Do menos 1, 5 unidades para a esquerda, a outra raiz vai ser menos 6. Então tá aí. As duas raízes são 4 e menos 6. X' igual a 4, x duas linhas igual a menos 6. Agora eu vou te dar uma má notícia. Ele não quer a raiz. Ele quer saber qual que é a função. Ué, mas se eu tenho a função, qual a equação que geraria essas duas raízes? Qual a equação que geraria essas duas raízes? Eu faria x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Já aprendemos isso no blog de hoje. X menos a primeira raiz seria x menos o menos 6. X menos o menos 6 é x mais 6. X menos a segunda raiz seria x menos 4. X vezes x, x quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. 6 vezes x, o bom e velho, 6x. 6 vezes menos 4, menos 24 igual a 0. Essa equação, ela tem raízes, menos 6 e 4. Ou seja, se eu transformar ela em função, essa função aqui, ela tem raízes menos 6 e 4. Agora, todas as múltiplas dela também tem. Se eu dobrar 2x quadrado, 4x menos 48, também tem as mesmas raízes. Se eu triplicar 3x quadrado, 3x menos 72, também vai ter as mesmas. Agora, o que me garante que a minha função é essa daqui? Eu vou ter que testar o gráfico. Eu sei que a minha função y, é um múltiplo dessa. Azinho que multiplica essa. Eu sei que a minha função tem que ser um múltiplo dessa. Uma vez é ela, duas vezes, três vezes, sei lá. Agora eu sei que a minha função tem que passar por esse ponto, o ponto menos 1,25. O ponto menos 1,25 tem, menos 1 menos 25 tem que fazer parte da função. Significa que se eu trocar x por menos 1, eu troco y por menos 25. Então vamos lá. Menos 25 é igual a troca x por menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 24. Menos 25 é igual a que multiplica 1 menos 2 menos 24. Menos 25 é igual a que multiplica menos 25. Passo menos 25 dividindo. A igual a 1. Se A igual a 1, esse A que está em amarelo é 1. 1 que multiplica x quadrado mais 2x menos 24 vai ficar o próprio. X quadrado mais 2x menos 24. Vou chamar de 1x quadrado aqui, tá, pessoal? O que o exercício quer? Quer A mais B mais C. A multiplica x quadrado, B multiplica x e C está sozinho. A mais B mais C. Quanto que é A mais B mais C? 1 mais 2 dá 3, menos 24 dá menos 21. A mais B mais C dá menos 21. E menos 21 eu vou lá e marco letra E. Menos 21, né? Menos 21. Vou lá e marco letra E. Beleza isso? Conseguiram entender a dinâmica do que eu quis fazer? Esse bonitão aqui dá menos 21 e matamos este exercício. Então, perceba que esse exercício, foram quase 15 minutos para explicar os preconceitos que vocês têm que ter antes de resolverem. Mas é um exercício que engloba praticamente tudo o que vocês têm que saber sobre função do segundo grau. Vamos avançar, fazer mais um aqui, ó. Um exercício da banca examinadora de vocês. Vocês que vão fazer o concurso da Prefeitura de BH, vão fazer um concurso feito pela banca Fumarc. Vamos ver o que a banca Fumarc está dizendo nesse teste. O senhor João é um economista aposentado que resolveu melhorar sua qualidade de vida, comprando uma pousada com 40 suítes e uma bela região praiana. Com base em dados do proprietário anterior, ele deduziu duas funções para gerenciar seu negócio. A função do preço por diária e a da receita. Preço por diária e a da receita. As funções foram definidas por... Considerando essas funções, o preço que o senhor João deve cobrar na diária, preço, qual é o preço que ele deve cobrar na diária para maximizar essa receita?
Eu quero descobrir o preço. Para descobrir o preço, eu vou ter que descobrir o valor de x, colocar aqui no lugar do x e descobrir o preço. Só que para descobrir o valor de x, eu vou ter que maximizar a receita. Maximizar a receita é ponto de máximo. Quem tem ponto de máximo? Funções do segundo grau. Essa função que eu estou fazendo na nuvem, ela tem um ponto de máximo. Ela é uma função do segundo grau que tem o gráfico em forma de parábola. E eu sei que a parábola vai ser boca para baixo. Por que eu sei que a parábola vai ser boca para baixo? Porque o A é negativo, ó. O cara ali, o menos 5 é negativo. Se ela vai ser boca para baixo, lá em cima vai ter um ponto chamado de ponto de máximo. Qual que é o x para eu atingir o ponto de máximo? Vou pegar minha função aqui, r de x menos x quadrado, 5x quadrado mais 350x. Eu quero descobrir o x do ponto de máximo, x do vértice. Qual que era a formulazinha? Menos b sobre 2a. O b é 350, vai ficar menos 350 sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 5. 2 vezes menos 5 é menos 10. Menos 350 por menos 10 dá 35. Então o x vale 35, mas não é o x que ele quer saber. Ele quer saber o preço. O preço é a função p de x menos 5x mais 350. Agora que eu sei que o x tem que valer 35, troco o x por 35. P de 35 menos 5 vezes 35 mais 350. P de 35 é igual a menos 175 mais 350. Menos 175 mais 350 dá o próprio 175. Quer dizer que se ele cobrar R$175 na diária, ele vai ter a maior receita possível. Ele vai ter a maior receita possível. Ok? Tá aí um exercício da Banca FUMARC que vai fazer a prova do concurso da Prefeitura de BH. Ok? Espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre função de segundo grau durante esse blog. Desejo bons estudos para todo mundo e até o blog da semana que vem. Tchau!